Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O programa Mundo Real, mais um sábado, entra na sua casa para levar fé e palavra de Deus ao seu coração. Eu quero convidar você porque hoje, sábado, a juventude da Igreja Viva se reúne na Avenida Assis Brasil 6322, no bairro Sarandi, para um grande culto jovem. Você que é jovem, de 1 a 101, você pode participar de uma de nossas reuniões. Todos os sábados, a juventude está juntos, reunidos para ouvir a palavra de Deus. E saiba que onde o Espírito de Deus está, há abundância de alegria. E amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a reunião de milagre. Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre. E eu quero deixar o Disque Oração, que é o 3364-4207. Você pode ligar 24 horas. A qualquer hora do dia, um pastor e um missionário está pronto para receber você. Hoje no programa, nós vamos colocar algumas imagens do nosso reverendo José de Santana Santos, nosso pastor primaz, que semana passada esteve em Israel. E você vai poder acompanhar uma de suas pregações no barco no Mar da Galileia. Já imaginou? Um mar tão falado pela Bíblia, um mar tão famoso, onde Jesus operou vários milagres nessa região da Galileia, e nós estávamos em um desses barcos e o nosso pastor trouxe uma mensagem de fé para o seu coração. Eu quero deixar também o site do programa Mundo Real, que é o programamundoreal.com.br. Lá você pode assistir vídeos anteriores, colocar o seu nome para algum pedido de oração que você tenha, e no final do programa eu vou orar por você. Você vai conferir agora esse vídeo imperdível, essa mensagem de fé, e já já nós voltamos para orar por você. Onde nós estamos? O Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está? Jesus está. Onde Jesus está? Deus está. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e para Deus, Nada é impossível. por isso sempre damos graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez aqui em Israel e estarmos aqui justamente no Mar da Galileia, onde desde criança, desde adolescente, a gente sempre leu Jesus fazendo coisas extraordinárias neste lugar. E sabemos que ele hoje está, corporalmente falando, no céu, à direita de Deus, mas aqui também está presente por meio do Espírito Santo. Aqui ele está presente através da pessoa do Espírito Santo. Então ninguém precisa ficar com receio de ter uma tempestade, do mar ficar agitado, porque assim como os discípulos experimentaram a sua gloriosa presença e auxílio e socorro nos momentos difíceis, nós também hoje experimentamos do ministério do Senhor Jesus, segundo as Escrituras, por meio da pessoa do Espírito Santo. Vamos honrar comigo o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, tá? Meus amados, vamos ler a Bíblia, já que estamos aqui, não custa nada ler este livro maravilhoso, não é? Nós sempre agradecemos a Deus pelo povo de Israel, agradecemos a Deus por tanta coisa maravilhosa que temos recebido por meio do povo judeu, não é? E nós somos contra o antissemitismo, somos contra a maneira como se faz com os judeus, né? Porque entendemos que, biblicamente falando, a salvação vem de quem? Dos judeus. A salvação vem por meio de quem? Dos judeus. A salvação vem por meio dos judeus, né? Então, é interessante que dentre os milagres que o Senhor Jesus realizou, não é? Envolvendo este lugar, um dos mais marcantes, sem dúvida alguma, está no capítulo de número 5 de Lucas. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Lucas capítulo 5,
Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deve ter sido algo fantástico, que talvez tenhamos assim uma dificuldade, né? Se a gente não empregar um esforço mental para meditar com profundidade, o que foi aquele acontecimento. Primeiro, eles, diz a palavra de Deus, que eles eram pescadores e eles trabalharam a noite toda e estavam exaustos, já se preparando para ir, quem sabe, provavelmente descansar um pouco, né? Quando de repente o Senhor Jesus, ele chega e diz: olha, eu preciso que vocês, né, continuem ainda e eu preciso do barco para pregar. E tivemos até uma boa explicação sobre que o Ilan deu, onde Jesus ia, a multidão atrás, e pressionado então, ele utilizou o barco de Pedro como o púlpito. Ele utilizou o barco de Pedro como o púlpito. Isso aqui para nós é muito significativo de entendermos assim como igreja que Deus, na execução do seu projeto de salvação, na transmissão da palavra, ele não quis fazer tudo sozinho, né? Você imagina, quem estava ali é aquele que criou os céus, a terra e o mar, né? E ele se faz carne, assume a natureza humana, ele vai pregar e ele precisa do barco, né? Ele precisa do barco. Esse barco pode ser traduzido por qualquer apoio, qualquer serviço que qualquer pessoa é chamada a fazer na igreja, não é? O seu tempo, o seu talento, a sua oferta. Você veja que coisa maravilhosa a igreja viva, a nossa igreja, que realmente abre o coração, não é isso? E financia pastores para que venham aprender mais, conhecer mais em Israel. Vamos aplaudir aqui o gesto dessa igreja, a partir da Igreja Central em Gramacho, que nós queremos homenagear sempre em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas então o Senhor Jesus, vamos dizer assim, Jesus não abre mão de envolver todos os seus discípulos no trabalho, que não é só a pregação, que não é só o ensino, mas é também dar suporte, mas é também dar logística. E eu e você, pastor, nós devemos ser muito gratos a Deus, né, por todas as pessoas que colocam o seu barco à disposição, né, que colocam o seu barco à disposição, o seu carro à disposição. A nossa igreja que hospeda muitas pessoas que vêm de fora, a gente precisa de gente que de vez em quando está colocando o seu carro à disposição, a sua casa à disposição. Enfim, Deus escolheu não trabalhar sozinho. Olhe para quem está ao outro lado e fala assim: olha que graça. Eu considero isso graça. Eu considero isso favor. Porque sendo ele onipotente, vamos dizer, sendo ele onisciente, não é isso? Deixa comigo.
Eu faço tudo. Ou então, na verdade, ou então dá um espetáculo para a multidão. Jesus não andou sobre o mar? Andou ou não andou? Andou ou não andou? Então ele poderia dizer, ô Pedrão, vem cá. Ih, não, tu está muito cansado. Você está até decepcionado porque passou a noite toda trabalhando e não pegou nada. Vai para casa, deixa comigo. Mas como, mestre? Deixa comigo. Aí ele entra, vai para o mar. Vou pregar no mar. Já pensou? Então ele que andou, ele não poderia ter pregado sem o auxílio? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas a outra coisa que nós vamos ver é que quando ele pede alguma coisa, não somente ele quer nos envolver no seu projeto, mas ele quer também nos abençoar naquilo que é uma lacuna na nossa vida. No caso de Pedro, literalmente falando, eles eram profissionais da pesca, sim ou não? Passaram a noite toda pescando. Pegaram alguma coisa? Não, estavam decepcionados. Eles conheciam o mar, quer dizer, eles entendiam dessa coisa toda. E daqui a pouco, o que é que aconteceu? Quando parece que está terminando, quando Pedro daqui a pouco está pensando até, quem sabe, dar uma dormida, se você for calcular que trabalharam a noite toda, aí o Senhor olha para ele e diz, agora pega o barco e leva para onde? Leva para onde? Alto mar. Quem sabe foi por aqui? Quem sabe foi por aqui? Ora, meu Deus do céu, Pedro então, ele diz assim, olha Senhor, o negócio é o seguinte, quem é que gosta de dormir mais de 8 horas aí? Quem gosta do soninho? Senhor, olha, eu estava pensando em dormir, mas se fosse um outro, eu acho que eu iria dizer o não, mas já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. E ele vai. Meu amado, agora o que chama a atenção da gente é o seguinte, Pedro, ele até sabia que Jesus ia fazer alguma coisa extraordinária que ele já estava acostumado, estava ou não estava? Mas o que fica muito claro é que eles se surpreenderam. Eles se surpreenderam, porque Jesus chegou e mandou lançar a rede para onde? E mandou lançar a rede para onde? Mandou lançar a rede. E quando ele lança a rede, acontece o quê? Acontece o quê? Sabe de uma coisa? Muito dos nossos fracassos em qualquer área é porque já tentamos sem Jesus. O mundo está como está porque quer resolver os problemas dos seres humanos sem Jesus. O mundo quer fazer a paz, mas do seu modo, sem Jesus. O mundo também quer resolver todos os problemas, utilizando todos os meios, mas não tem lugar para Deus. Não vê nas escolas, não vê nas universidades? Eles se sentem autossuficientes e só afundam. Não é isso? Como é que está realmente a vida na Terra, gente? Como é que está a vida na sociedade? Como é que está a vida na família? Porque as pessoas querem tentar sem Deus, sem os valores morais, sem os valores espirituais, não é isso? Mas está provado que só se tem sucesso quando se faz alguma coisa com Deus. Amém? Olha para quem está ao outro lado e pergunta assim, o que é que Deus está falando com você para você não se esquecer aqui nesse lugar? Pedro tentou a primeira vez, fracassou. Mas agora ele ia tentar com Jesus. E ele agora tinha uma palavra como guia. A palavra do Senhor. E o que foi que aconteceu? Foram tantos peixes que precisaram ajuda de outros barcos. Eu quero olhar para você, pastor que está aqui, pastora que está aqui, missionário que está aqui. Pense agora na igreja que você está trabalhando. Pense, eu creio que este é o ano de uma unção maior no nosso ministério. Eu creio que nós vamos ter um bom problema. Eu vou receber muitos telefonemas dizendo, reverendo, não dá este lugar. Temos que ter um lugar maior. Temos que ter um lugar maior porque o Senhor vai trazer muitos peixes. Olha aí para quem está ao outro lado. Quem está vendo isso aí em nome de Jesus? Amém, amém?
Glória a Deus. E o que aconteceu com Pedro? Quando ele viu aquilo tudo, ele foi tomado de quê? De uma profunda o quê? Gente, eles ficaram admirados. Agora, eu penso o seguinte, esses homens já estavam acostumados, ô Sérgio, a ver muita coisa. Mas com Jesus, fica muito claro que com Jesus você não se acostuma. Fala assim, prepare-se para coisas maiores a cada dia. Vocês viram esse ano? Que dificuldade, que provação, que teste. Vocês, meus irmãos que estão aqui em Israel, vocês não imaginam talvez o teste que Deus nos submeteu para estarmos aqui. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Um teste. Naquele primeiro desafio, ninguém se levantou, não era normal. É um teste. Até que Deus nos deu um sinal. Um menino chamado Samuel, ele cutuca a mãe e diz, mãe, eu quero dar. Quem lembra disso aí, gente? Ficou marcado. E Deus está fazendo a gente até lembrar e mencionar o nome do menino aqui. Quem está entendendo? Diga amém. E a partir dali, no domingo seguinte, vários tijolos de 1000. E daqui a pouco, na terça. E daqui a pouco, aquele homem que aparece lá no domingo de manhã e tem um pacote. Tem um pacote na mão, dona Mineuza. Ele fala assim... Aí eu olhei para ele e falei... Ele falou assim, isso aqui é para ajudar os pastores a ir para Israel. Aí eu perguntei, mas o senhor estava no desafio? Ele disse, não. Mas o senhor não estava no desafio? Não. Mas como é que o senhor então está trazendo esse pacotezinho aqui? Aí ele falou assim, é que eu estava ontem em casa... Escuta só essa aqui. Você vai te glorificar. Eu estava ontem em casa... E Deus falou comigo para trazer, eu estou trazendo. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Nós queremos dizer aos nossos telespectadores que estão acompanhando esse momento maravilhoso da Igreja Viva, aqui pregando a partir do barco, aqui do Mar da Galileia, que você deve procurar a Igreja Viva. Você vai encontrar homens de Deus. Você vai encontrar uma igreja que crê em milagres. Crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque isso tem acontecido conosco. Tem ou não tem, gente? Olha aí para quem está ao teu lado. E aí o que é que Deus fez? O que foi que Ele fez? Ele multiplicou. O dólar subiu, mas a fé subiu. Foi ou não foi? Também o número de pessoas aumentou. E nós então conseguimos trazer no ano mais difícil o maior número de pessoas. Isso tem que ficar registrado. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel é o nosso Deus. E nos adotou na sua família. Aleluia. E aí diz a palavra que ele ficou admirado com aquilo. Mas aí ele percebeu a sua condição pecaminosa diante da grandeza. Dá para os irmãos, a gente não consegue, né, pedir ao Espírito Santo. A grandeza, quando ele olha para aquele homem, diz, ele tem nariz como eu tenho. Olhou para ele, estou vendo que ele tem olhos, os meus, ele também tem... no outro dia a gente estava nesse mesmo lugar e ele teve sono, dormiu também e tal. Depois levantou, acalmou. E ele ficou olhando para ele. E ficou olhando para ele. Olhou para os seus pés, olhou para a sua cabeça, olhou para os seus cabelos, olhou para a sua barba, olhou. Falou, não, peraí, mas... Não é normal, não. Não é normal, não. E ele é santo. Retira-te de mim. A Jesus, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele diz, Pedro... Eu vim transformar você. E você não vai ser pescador só de peixe, agora você vai ser pescador de almas. E saíram do barco. Que coisa maravilhosa. E quem se torna Pedro depois, né? Quem se torna Pedro depois? Olha para quem está ao teu lado. Pensa agora na tua vida. Quem era você antes? Irmão, quem era você antes? Onde você estava antes? Lembra, o diabo dominava. Mas até que ele chegou, entrou na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e tem nos conduzido a patamares cada vez maiores. Aleluia. Glória a Deus. Vamos assim levar
no nosso coração essa gratidão e essa convicção que aquele que fez esse milagre aqui, não somente este milagre, mas muitos outros milagres, não é? O tempo para falar é o tempo limitado que nós temos, mas que Ele está conosco. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus que operou milagres no Mar da Galileia, com homens e mulheres que creram, é o mesmo Jesus que pode transformar e mudar a sua vida hoje. No final do programa, eu quero orar por você. Você que está precisando de algo na sua família, uma resposta de emprego, um problema de saúde, uma dificuldade financeira, nós vamos estar orando por você. 3364-4207 é o telefone da Igreja Viva 24 Horas, onde todos os dias, 24 horas, pastores e missionários estão prontos, apostos, aguardando a sua ligação para inserirmos o seu nome no livro, onde todos os dias apresentamos a Deus a sua necessidade. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23, num episódio de Jesus, diz que ele entrou num barco. Seus discípulos o seguiram e de repente se levantou no mar uma grande tempestade. Você sabe que tempestades surgem na nossa vida. E quando a tempestade surge, o que fazer? Tempestades que vêm para trazer um caos, a tristeza, a dor, perdas. Nós vemos que no dia a dia uma chuva forte, o estrago que causa na cidade. Imagine uma grande tempestade. No Evangelho de Marcos 8:23, como eu citei aqui, a Bíblia diz que Jesus estava no barco e os discípulos ficaram preocupados porque o barco estava sendo agitado pelas ondas. Jesus estava dormindo. Ele levantou, repreendeu aquela tempestade e a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Qual é a tempestade que você está enfrentando na sua vida e que você precisa que Jesus acalme? Saiba que Ele tem poder para transformar derrotas em vitória, tristeza em alegria, doença em saúde. Você que está passando por qualquer tipo de dificuldade, vá a Cristo. Todas as pessoas que foram até Jesus, elas nunca voltaram de mão vazia, porque Jesus ele tem poder no céu e na terra e ele ressuscitou dentre os mortos para te fazer feliz. Por isso que eu quero convidar você. Amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a reunião da palavra, onde os membros da Igreja Viva 24 Horas se reúnem para ouvir a mensagem de Deus ao seu coração. E à noite, às 19h30, nós temos a reunião de milagre. Qualquer tipo de milagres que você esteja precisando, nós estaremos orando por você. De domingo a domingo, a Igreja Viva está aberta. Nós temos reunião diárias, todos os dias, na Avenida Cis Brasil, 6322, e você é o nosso convidado especial. Deixa Jesus acalmar essa tempestade. Deixa o Senhor transformar as dificuldades que você tem vivido na sua vida. Ele quer trazer a paz. É o que Ele fez na minha vida, de centenas de milhares de pessoas que decidiram crer no seu nome. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E eu já disse aqui em outros programas que quem planta a fé colhe milagres. E se você quer colher milagre, planta a sua fé. Dê o primeiro passo que Deus ele vai fazer todas as outras coisas que você precisa e pode ter certeza que Ele está sempre pronto. Na agenda de Jesus, você tem espaço, você é prioridade, você é alguém que Ele não abandona e Ele está sempre pronto para te abençoar. Eu quero também convidar você para a reunião jovem que nós vamos ter hoje, daqui a pouco às 19h30, na Igreja Viva. Os jovens da igreja estão programando um grande evento que é a Operação Mateus, e você pode ligar para a gente, pegar mais informações, que nós estaremos num evento fantástico da Igreja Viva 24 Horas e toda a juventude. Então eu quero mandar um recado para os jovens da igreja. Hoje à noite temos um compromisso marcado com Deus e com você para realizar grandes coisas na sua vida. Eu vou orar por você agora, você pode pegar a sua peça de roupa, a fotografia, o seu copo com água, que nós vamos abençoar a sua vida
em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, aqui, meu Deus, no programa Mundo Real, eu quero apresentar cada uma das pessoas que participam, meu Deus, da programação todos os sábados aqui pela Band no estado do Rio Grande do Sul. Pessoas que nos ligam, meu Deus, de diversos municípios. Meu Deus, atende o pedido dessas pessoas. Que se tem alguém enfermo agora, recebe a cura na autoridade do nome de Jesus. Se tem alguém, meu Deus, que o seu casamento está à beira da destruição, que o Senhor possa, meu Deus, transformar. Que o Senhor possa libertar dos vícios, das drogas. Meu Deus, essa mãe, esse jovem, esse marido, essa esposa, meu Deus, que está enfrentando problemas de doença, faz o milagre acontecer. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero ligar junto com os membros da igreja, junto com todo o ministério, eu quero declarar a vitória sobre cada uma dessas pessoas. Muda essa situação. Liberta os oprimidos, liberta os cativos, liberta as pessoas que estão, meu Deus, desenganadas pelos médicos. Meu Deus, que o Senhor possa mudar a vida dessas pessoas. Nós apresentamos, meu Deus, cada uma delas ao Senhor e queremos declarar, meu Deus, a vitória. Que essa pessoa, meu Deus, possa nos ligar e contar que um milagre aconteceu em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Você pode ligar para a igreja, dar o seu depoimento de milagre, de resposta, porque nós estaremos orando por você. Veja agora o que Deus tem feito na vida de quem crê. Quando eu conheci Jesus, eu estava numa fase bem complicada da minha vida, se não a pior, né? Mas foi bem difícil para mim, porque eu estava com depressão, estava com síndrome do pânico e estava totalmente perturbada mesmo. O máximo que eu fiquei dentro de um quarto foi 1 mês. Eu não vi o tempo passar, eu não tinha noção que já era 1 mês que tinha passado e eu estava na mesma situação ali. E aí eu comecei a fazer clínicas na igreja, onde que foi que me ajudou muito. Que aí eu consegui abrir meu coração, conversava com as pastoras, com as missionárias, e foi quando as coisas começaram a vir à tona, assim. Eu comecei a ir na raiz do problema, que o médico não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer. Aquela vontade já, de não usar a medicação já começou desde o primeiro dia que eu vim na igreja e aceitei Jesus. Então, eu cheguei em casa no mesmo dia que eu aceitei Jesus, e aí eu olhei para a caixinha do Rivotril e disse, não, hoje eu não vou te tomar. Hoje em dia é uma grande vitória, cada vez que eu me olho no espelho eu disse, venci, mais um dia que eu venci, né? A minha vida foi transformada, a vida de muitos jovens dentro da igreja foi transformada, a vida de muitas pessoas foram transformadas. A gente conheceu Jesus, um Jesus que ama, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então, um Deus que eu nunca tinha ouvido falar da maneira que eu escutei na Igreja Viva, assim. Como Deus faz na minha vida, Deus já fez na vida de outras pessoas e Deus vai fazer muito mais, né? Na vida de outras pessoas que vão ver também. Deus mudou toda a minha história. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem e que Deus te abençoe.